preguiça! Pensou que iam ficar livres de mim, mas eu estou aqui. Bem-vindos à minha casa, bem-vindos à minha vida particular, porque eu tô aqui para ensinar. Rimou, ficou da hora. Tudo bem, meus queridos? Nossa, vocês nem imaginam o quanto eu tô sentindo falta de vocês. Sério mesmo. Tá triste, hein? Ficar sem vocês me enchendo o saco todos os dias de manhã. Isso tá sendo cruel na minha vida. Não consigo viver só com duas crianças me enchendo o saco. Eu preciso de muitos. Vocês fazem falta na minha vida, tá? Mas hoje eu vim aqui pro outro objetivo. Meu objetivo nessa manhã é a gente diminuir um pouquinho aí a deficiência que nós estamos tendo nesse momento de afastamento. Então, assim, daqui pra frente eu vou tentar postar minhas aulas para aqueles que tiverem acesso, estarem assistindo as aulas, as explicações de cada conteúdo, e aí a gente vai tentando evoluir dentro do nosso plano que nós já tínhamos antes de entrarmos em distanciamento. Eu espero que vocês estejam super bem, a família de vocês, se cuidem, porque eu não vejo a hora de ver a cara de preguiça de vocês de manhã, tudo dormindo, despencado em cima da carteira e eu gritando dentro da sala para vocês acordar. Tô morrendo de saudade disso. Mas vamos lá? Nós começamos agora no segundo bimestre. Peraí que eu sou chique, bem. Pensa que eu esqueci, é? Esqueci não, beber uma água porque eu sou chique. Nós começamos agora no segundo bimestre, conteúdo do primeiro ano, referente ao segundo bimestre mesmo, tá? Então eu vou tentar, assim, fazer revisão, mas voltar sempre pro conteúdo, beleza? Se esforce e tente fazer as atividades. O que nós estamos vendo? Nós estamos dando introdução aí a grandezas. Grandezas que vocês já viram isso daí já em anos anteriores, tá, gente? Até no sétimo ano a gente começa a estudar grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então é coisa que a gente já viu. Mas vamos lá, o que é grandeza na matemática? Grandeza na matemática nada mais é do que tudo aquilo que a gente consegue medir, tá? Então lá, sua altura é uma grandeza, o número do seu pezão é uma grandeza, ou a balança é uma grandeza nesse tempo de confinamento. A extensão da nossa casa é uma grandeza, sei lá, tudo que você consegue medir e representar com valores numéricos a gente pode determinar como grandeza, beleza? Aqui eu peguei dois exemplos, duas grandezas, coisa que vocês gostam, a merenda da escola e a quantidade de alunos. Então vamos pensar o seguinte, tá? Nessas duas grandezas. Por que são duas grandezas? Porque a quantidade, vamos pensar aí a merenda em quilos de arroz, tá? Quilos, a merenda tá em quilos e a quantidade... Ih, caramba, falha técnica. Então, eu acabei de escrever que essa bexiga ele funcionava, agora tá com essa palhaçada aqui. Segura aí, Sansão. Tá? Então, ó, quilo e quantidade de alunos. Não vou colocar quilo de aluno porque não dá, mas é quantidade, número, unidade de aluno, tá? Vamos pensar aí nós, aí numa manhã com 100 alunos. Hipotética, lógico que a gente tem bem mais na nossa escola. Aí a tia da cantina, alunos é grandeza porque eu consigo representar. 100 alunos é uma quantidade. Eu consigo representar, medir quantos alunos, calcular quantos alunos tem na escola. E a tia pega e separa uma quantidade de arroz. Vamos pensar para 100 alunos, ela separou aí 10 quilos de arroz. Acho que mais, né? Vou colocar aí 20 quilos de arroz. Por que é uma grandeza? A merenda, o arroz. Vou até apagar aqui e colocar arroz da merenda, tá? Eu falei merenda pra vocês lembrarem da escola e ficarem felizes com aquela comida que vocês comiam de manhã às 9h30 da manhã. É gostosa, mas não 9h30 da manhã, tá? Então, arroz. 9h30 da manhã, meu estômago está acordando, depois de 2h30 que eu acordei. Né? Então, lá, arroz. 20 quilos de arroz para 100 alunos. Agora pensa comigo, isso num dia em que é véspera de feriado. Em dias normais, esse valor ele sobe para 300 alunos. Será que a tia vai fazer a mesma quantidade de arroz para servir esses 300 alunos? Obviamente não. O que eu quero que vocês observem? Vamos lá ver o quanto eu preciso modificar, quantos quilos de arroz a tia precisa fazer, tá? Então, observe o seguinte, quando uma grandeza, eu tenho primeiro que analisar as grandezas, arroz, cozidos e alunos. Na hora que eu aumento a quantidade de aluno, eu devo aumentar a quantidade de arroz? Por mim diminuía, para ver se vocês ficassem mais em forma, mas, né, aumento o aluno, automaticamente eu tenho que aumentar a quantidade de arroz cozido. Então, observe que à medida que eu mexi numa grandeza, a outra também vai ser mexida na mesma proporção, ou seja, se aqui triplicou, a tia passa vendo quantos alunos mais ou menos tem na escola. Se aqui foi triplicado,
Obviamente que a quantidade de arroz, a gente vai falar, como tem 3 vezes mais aluno, eu vou cozinhar 3 vezes mais de arroz. Então, no lugar aqui desse X, lembra que X é a letra que a gente usa para representar quando eu não sei, né? Você pode usar qualquer porcaria do alfabeto, qualquer letra, qualquer coisa que você quiser. Tá? Até maçã, pé, chinelo, sei lá. Mas na matemática a gente usa normalmente X, Y e Z, ou outras letras, ou qualquer letra na forma minúscula, tá? Mas aqui era X, então lá, se eu vou triplicar a quantidade de arroz, era 20, 20 menos 3, não sabe contando o dedo, não acabou da mão contando dos pés, mas faça, tá? 20 vezes 3 vai dar, para quem não sabe, 60. Tranquilo? Então observe o seguinte, primeira coisa que eu analisei é quem eram as grandezas. A grandeza era arroz e alunos. Verifiquei que a quantidade de alunos aumentou. Será que essa grandeza vai aumentar? Então tem que aumentar a quantidade de arroz também. Então quando as duas grandezas são mexidas, a gente diz, na mesma proporção, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Por que diretamente proporcionais? A gente aumentou a quantidade de aluno e a gente, analisando as grandezas, observou que eu também tenho que aumentar a quantidade de arroz, tá? Então, significa que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Eu postei uns slides lá para vocês, dentro do nosso formulário, e nos slides ele fala o seguinte, toda vez que você analisa as grandezas envolvidas e você percebe que existe primeiro uma proporção entre elas, ou seja, o que é ser proporcional? Se uma triplicou, a outra vai triplicar também. Ou, se uma dobrou, a outra diminui pela metade, tá? Isso é ter proporção, relação de proporção. Se elas são proporcionais, aí eu vou analisar se elas são diretamente ou não. Nessa primeira aula a gente vai só focar, para ir devagarzinho, igual o Jack, em partes. Tá? Em partes para não ficar tão dolorido, tão ruim, tá? Então lá, primeiro, diretamente proporcional. A gente vai bater em diretamente proporcional e quando vocês tiverem entendido, pelo menos eu imaginando que vocês entenderam, porque quando eu pergunto aqui ninguém fala que não entendeu. Por exemplo, alguém tem dúvida? Alguém não entendeu? Bem, quando ninguém responde é porque todo mundo entendeu. Então eu entendendo que vocês entenderam, coisa profunda isso, aí a gente avança para a grandeza inversamente proporcional. Por enquanto eu quero que vocês entendam o que é diretamente. Mexi em uma, a outra vai ser mexida também. Um lado dobrou, o outro dobra. Um lado diminuiu, o outro diminui. Toda vez que isso acontece, a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. E lá no resumo do slide fala o seguinte, toda vez que você percebe que duas grandezas se relacionando, elas se relacionam com uma proporção diretamente, tá? São diretamente proporcionais. Vocês podem multiplicar com regra de 3. O que é regra de 3? Cruz credo. Lembra do cruz credo? Então lá, o que é o cruz credo? Professora, vamos supor que esse 60 aqui não existia. Vamos retroceder. Então lá nós tínhamos primeira grandeza 20 e a segunda grandeza 100. Alunos e arroz. Nossa, ficou feio. Mas vai assim mesmo, tá? 20 quilos de arroz, 100 alunos. Tripliquei a quantidade de alunos. Quanto de arroz será que eu tenho que fazer? Que cozinhar? Não sei. Por isso eu representei por X. Vamos lá, alunos aumentou, automaticamente eu já sei que vai aumentar a quantidade de arroz. Já identifiquei que são duas grandezas diretamente proporcionais, porque à medida que uma aumenta, a outra aumenta. Então é DP, diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, eu faço multiplicação em cruz credo. Cruz credo. Cruz 20 multiplica 300 igual X multiplica 100. Então a gente faz multiplicação em cruz, abaixa as orelhas. Então aqui vai dar 6,000, não perdi a prática, igual a X vezes 100. O 100 está lá multiplicando. Então, na verdade, eu passo. Lembra que eu sempre falei que não passa nada para lugar nenhum, mas para ficar tudo muito prático, a gente inventou que ele passa para o outro lado. Dividindo. Então, lá. Vou puxar uma setinha para cá para a orelha do Sansão não atrapalhar. Na verdade, só para esconder a cômoda, que a lousa tá apoiada em cima de uma cômoda para não ficar feia, para fazer bonito, eu pus o Sansão aí, tá? É uma manta do Sansão, que foi a melhor coisa que eu achei aqui. Então, lá, ó.
6.000. X, né? É igual. Ai, deixa eu melhorar isso aqui que tá muito feio. Vocês sabem como eu sou caprichosa, organizada, né? Vocês já me conhecem. Então lá, X é igual a 6.000. Eu acho que vocês vão se atrapalhar só porque eu inverti os lados aqui, né? Vou manter os lados iguais, olha lá, ó. X tá desse lado e o 100 tava desse lado junto com ele. Vou passar o 100 pro outro lado. Então lá, passa a faca, passa a régua, certo? Então vai ficar 6.000 dividido por 100, vai dar 60. Então lá, X é igual a 60. Olha como é simples, ó. Bateu. Olha lá, 60 aqui. E lá na... Por que, professora, se é tão simples fazer? Porque nem sempre vai ser tão evidente assim, tá, gente? Então, primeiro a gente vai entender direitinho o conceito, o que é grandeza, o que é ser diretamente proporcional, para poder a gente, sabendo que toda vez que eu identifico que ele é diretamente proporcional, eu posso resolver com cruz credo, que é a multiplicação em cruz, com regrinha de 3. E deixa eu perguntar aqui para minha filha que está escondida ali atrás do celular, que está dando tchau para vocês, quanto tempo eu tenho? 10 minutos. E aí, o que eu quero que vocês observem para a gente finalizar a aula dessa primeira parte, tá? Vou apagar tudo, então se você não entendeu, volta o vídeo. Tá? Não dá pra voltar a professora na sala, mas dá pra voltar o vídeo no celular. Então, lá, o que eu quero que vocês vejam também? Razão. A razão entre duas grandezas. Então, lá, qual é a razão de arroz, da quantidade de arroz para a quantidade de aluno? Observe que eu vou seguir a ordem que foi falado. A razão. O que é razão? Razão é o resultado da divisão, tá? Então lá, quando eu falo qual a razão, é que eu quero que você pegue os dois valores e divida um pelo outro. Então lá, qual é a razão da quantidade de arroz, lá, ó, na ordem que a professora falou, pela quantidade de alunos. Então lá, na primeira situação, nós temos o seguinte, a razão é de 20 para 100. Sempre na forma simplificada, tá, turminha? Primeiro ano do ensino médio já sabe simplificar a fração. Então lá, já dá para simplificar aqui direto por 20. Não sabe, vai tentando até a hora que dá certo, tá? Começa por 1. Por 1 não vai dar para dividir pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e aí por diante. Mas como eu já sei que por 20 vai dar certo, eu vou direto por 20. 20 dividido por 20 vai dar 1. 100 dividido por 20 vai dar 5. Então a razão do arroz para a quantidade de alunos é de 1 para 5. Tá? Cada aluno, 5 kg de arroz. Tá, desculpa, a cada quilo de arroz, 5 alunos. Tá? Então a tia foi lá, fez 1 quilo de arroz, 5 alunos vão comer. Tá? Essa é a razão. E observe o seguinte, na hora que eu pego as outras duas razões correspondentes, mantendo a ordem que foi colocada aqui, ó, arroz, puxando pra cá, segunda situação, arroz, 60, alunos, 300. Vamos dividir isso daqui por 60 de novo, porque eu sei que vai dar exato, tá? A professora já sabe. 60 dividido por 60 dá 1. 300 dividido por 60 dá 5. Percebe que quando eu estou correta, a razão que eu vou encontrar é sempre a mesma. Isso, professora, a professora falou da ordem. Sim, a ordem ela é importante, tá? Então eu vou apagar isso daqui pra gente inverter. Eu falei arroz para alunos, agora a gente vai fazer de alunos para arroz. Então, e agora a gente vai inverter, então. A gente tinha feito arroz para alunos. Agora a gente vai fazer alunos. Qual a razão entre alunos para arroz? Entre as duas grandezas, aluno e arroz. Então, lá na primeira situação, 100 alunos para 20 quilos de arroz. Simplificando. Simplificar é dividir tanto o valor de cima como de baixo pelo mesmo número. Então, aqui vai dar 5 para 1. Você percebe que a fração ela inverte. Mas dependendo como é feita a pergunta, essa posição é importante. Então, quando fala assim, qual a razão de alunos para arroz de 5 para 1 e de arroz para aluno de 1 para 5? Tudo bem? Então, isso é a razão, a gente chama de razão de proporcionalidade. E se vocês observarem, quando eu pego só grandeza arroz para finalizar a aula. Olha lá, no primeiro momento para cá, na mesma grandeza. 20 para 60, olha lá, 20 para 60, aqui dá para simplificar por 20, e aqui dá para simplificar por 20, então
na grandeza arroz, o aumento, a proporção de aumento foi de 1 para 3. Ou seja, triplicou. Eu cozinhava 1 quilo, agora eu cozinho 3. Ou se eu inverter, vai ficar de 3 para 1, tá? E alunos, isso é importante. Olha lá, ó, 100 para 300, na mesma ordem. Não posso, se eu coloquei a primeira informação em cima, aqui também em cima. Para 300, simplificando por 100 dos dois lados, de 1 para 3. Aqui é alunos. Observe que a razão é a mesma, porque as grandezas são proporcionais. A cada um aluno, aumentou 3. A cada 1 quilo de arroz, aumentou para 3. Tá bom? Então é isso, turminha. Diretamente proporcional é isso. Semana no próximo, né? Próxima atividade aqui, o tempo que for, eu posto o segundo vídeo pra gente tá vendo grandezas inversamente proporcionais. Amo vocês, tô morrendo de saudade. Fiquem com Deus, assista, estuda, se esforça, porque quando voltar vai ser loucura, hein? Me segura, peão. Tchau, beijo. Deixa eu me exibir de novo. Pera aí, não termina o vídeo não.